galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, eu quero estar pedindo para você que não é inscrito e está aqui pela primeira vez, inscrever-se, vem fazer parte da família Vasco Meu Mundo. Deixa o like aí no vídeo que vai estar me apoiando pra caramba também aqui no canal. E o principal, hein, não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Fez tudo isso, eu vou direto ao ponto, que é falar do nosso Vasco para você. Então, sem mais delongas, vou começar falando a respeito do técnico Rafael Paiva, que não seguirá no Vasco em 2025. A diretoria, inclusive, já busca um novo treinador. A história de Rafael Paiva no comando do Vasco está cada vez mais perto do fim. O treinador vive seu pior momento à frente do time e sua permanência em 2025 está descartada. A diretoria já se mexe nos bastidores, inclusive, para buscar outro treinador para a temporada que vem. A derrota para o Inter por 1-0 na quinta-feira foi a terceira seguida do Vasco no Brasileirão. A equipe perdeu a invencibilidade que durava desde abril jogando em seu estádio. O que mais incomoda é a queda de rendimento de um time que parece não ter margem para evolução. Foram apenas 2 vitórias nas últimas 13 partidas. Nesse momento, não há garantias de que Paiva seguirá sendo técnico do Vasco até mesmo nas rodadas finais do Brasileirão de 2024. Se antes qualquer conversa seria realizada somente após o fim do campeonato, a pressão aumentou ainda mais após a entrevista coletiva do treinador, na qual disse que não há torcida que vai a mais jogador que a do Vasco. A declaração não foi bem vista internamente e entre os torcedores. A falta de uma opção unânime no mercado também impede qualquer decisão mais imediata. O Vasco entende que a responsabilidade não é apenas do treinador, mas que a falta de progresso tem a ver com as escolhas de Rafael Paiva. A menor utilização de atletas da base, que foi uma marca dele no início do trabalho, e a pouca casca para lidar com os medalhões preocupam. O GE, inclusive, ouviu de quem acompanha o dia a dia do elenco no CT que cresceu a insatisfação de alguns jogadores com o trabalho do treinador. Paiva não tem mais todo o grupo na mão. Eu acho que nunca teve, na verdade, como já aconteceu antes. A dificuldade de lidar com o vestiário é um dos empecilhos para a permanência. Algumas escolhas ao longo da temporada irritaram internamente quando, por exemplo, ele usou Rossi nos minutos finais do empate com o Atlético Mineiro em São Januário. O resultado culminou na eliminação do Vasco na semifinal da Copa do Brasil. O atacante, fora dos planos da diretoria, estava há mais de 3 meses sem entrar em campo e ele faz o favor de colocar o Rossi em um jogo tão decisivo para a gente, não é mesmo? A pressão externa é outro elemento que passou a acompanhar o técnico. Antes bem avaliado pela torcida, ele passou a ser questionado por causa dos desempenhos recentes. Na quinta, foi xingado pelos vascaínos depois do fim do jogo em São Januário. O Vasco já vaiou o Dinamite. Quem sou eu para achar que não vou ser vaiado? Faz parte da profissão. Enquanto estiver aqui, vou tentar levar a equipe para o melhor lugar possível, independentemente do que aconteça, do que a torcida canalize em mim. Vou sempre ser grato ao Vasco e a tudo que aconteceu aqui, pontuou o treinador, que acrescentou: eu tenho que trabalhar pensando em entregar o Vasco na melhor posição possível. Depois da temporada, vou conversar com o Pedrinho, Felipe e Marcelo Santana. Para mim, tem sido uma experiência incrível. Tenho tentado entregar meu melhor, tentado deixar o Vasco onde merece, mas temos que entender o processo e ter paciência. O clube fez avaliações positivas sobre o trabalho em outros momentos. O treinador perdeu jogadores importantes por lesão, que foram os casos de Adson e David, e até mesmo Estrela, que tinha margem para crescer. E não ganhou os reforços necessários na segunda janela, em especial o tão desejado zagueiro. Ainda assim, superou as limitações do elenco e levou o Vasco a uma semifinal da Copa do Brasil depois de 13 anos. Além de chegar à reta final do Brasileirão com chances de classificação para a pré-Libertadores, que agora se tornaram mais difíceis, mas ainda assim não são impossíveis. O presidente Pedrinho, o diretor técnico Felipe e o diretor de futebol Marcelo Santana mantêm contato frequente com o treinador. Os dirigentes, inclusive, levam a opinião de Paiva em consideração para o planejamento de 2025.
as partes devem conversar para definir se o técnico ocupará alguma outra função no Vasco. Ele foi contratado para o Sub-20 no início de 2024 e assumiu interinamente o profissional em 2 momentos. No segundo, acabou ficando de vez, apesar de não ter sido oficialmente efetivado. Bom, gente, na minha humilde opinião, acho que não tem mais como o Paiva seguir no Vasco, e se perder para o Corinthians, o cenário ficará pior ainda para ele. Agora, mais uma notícia para você que ficou comigo até aqui, é que o Vasco não deve contar com o Zé Gabriel para o próximo ano. O Curitiba, clube para o qual o volante foi emprestado, prepara a proposta para manter o jogador. Além disso, ele despertou o interesse de um clube asiático e o jogador irá analisar as 2 possibilidades antes de definir o seu destino em 2025. Apesar de ter contrato com o Vasco até o final do próximo ano, é pouco provável que o atleta retorne ao Rio de Janeiro. E segundo a apuração do Lance, a tendência é que Zé Gabriel siga no Coritiba, clube ao qual se adaptou bem, virou homem de confiança e teve boas atuações durante a Série B. Os termos da nova oferta do Coxa Branca ainda não foram definidos. Zé Gabriel chegou ao Vasco em 2022 vindo do Internacional. Entrou em campo em 74 partidas com 1 gol marcado. Olha que absurdo, né? 74 jogos, apenas 1 gol. Esse é o tipo de jogador que o Vasco sempre vai atrás, né? Em maio desse ano, o volante teve um vínculo com o clube renovado até o fim de 2025, mas foi emprestado 3 meses depois, em agosto. Ao todo, Zé Gabriel disputou 16 partidas pelo Coritiba na Série B, tendo marcado 1 gol e contribuído com 1 assistência. Ele chegou ao clube no meio da Série B após ter disputado o Campeonato Carioca e parte do Brasileirão pelo Vasco. Que bom que o Zé Gabriel não vai voltar, né? Pelo menos uma notícia boa pra gente em meio a esse caos. O Vasco tem que mudar essa postura de querer sempre contar com o jogador meia-boca, jogadores que não ajudam e não jogam nada. Essa é a realidade. Agora, uma última notícia para você que me acompanha aqui é sobre o Evander, que assistiu ao jogo do Vasco contra o Inter em São Januário e se colocou à disposição do Vasco. De férias, o meia do Portolândia dos Estados Unidos marcou presença em São Januário. Durante conversa com Bruno Murito, repórter do Globo Esporte, Evander revelou que o Vasco sabe como está a sua situação com o time americano. Além disso, se colocou à disposição para um possível retorno. Veja. E aí, Evander, como é que é voltar a São Januário, assistir um jogo aqui de volta? Como é que tá a sensação? Sensação feliz demais de estar aqui, poder acompanhar partidas de perto, poder voltar a São Januário, relembrar um pouco do que passei durante 11 anos. Então, sensação muito boa e muito feliz de estar aqui. Pessoal, a torcida fica animada esperando o retorno aí de mais um cria. Como é que tá essa história? Acontece, né? A gente vem aí, a gente segue o clube, então rola aquela esperança, né? Como tu sabe da minha situação, vim aqui no estágio acompanhar a equipe também, então tô à disposição aí. Então diz aí, torcedor, você é a favor ou contra da volta do cria Evander para a Colina? Deixe sua opinião aí nos comentários e vamos debater saudavelmente. Eu acho que o Evander se tornou um bom jogador, né? Porque na época que ele jogava no Vasco, eu não era muito assim com a cara dele, eu não achava que ele era esse jogador tão promissor que o Vasco dizia que era, mas eu acho que ele deu uma crescida importante na sua carreira e seria uma boa, né, para compor elenco em 2025. Deixa sua opinião aí nos comentários a respeito disso, Evander, né, que está disposto a voltar para ajudar o Vasco. No mais é isso, você ficou comigo até o final do vídeo, eu peço para estar deixando o like, peço para se inscrever se não é inscrito e está aqui pela primeira vez e peço também para você ativar o sininho das notificações, que assim estará me ajudando muito aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Saudações vascaínas, tchau, valeu!